Fala gurizada, canal Zona Gremista, eu sou Aaron Alves e hoje eu quero trazer a minha opinião sobre a polêmica da folga do Renato. Vamos lá. Minha opinião sobre a situação. Renato tem todo o direito dele de pedir a folga quando ele quiser folgar. Pode pedir e a direção é quem tem que tomar a decisão de dar ou não a folga. Pois lá no Grêmio é assim, a hierarquia, a gestão, ela é vertical, manda de cima para baixo, onde tem cargos e chefias. Os comandos vêm do topo para baixo. Não é uma linha horizontal, onde é definido por um grupo de pessoas. Ou seja, vira o seu superior, nesse caso. Renato pediu, o superior deu a folga, ponto final. Essa é a minha opinião. Mas a gente pode ir um pouco mais além, que é o seguinte. A galera bateu no Renato porque o Renato folgou numa quarta-feira de cinzas. Em muitos lugares a quarta-feira de cinzas é ponto facultativo, tá? Só vamos deixar isso bem claro. Há muitas empresas, há muitos lugares que é um dia facultativo, pode ir ou não trabalhar. De manhã, na maioria delas. De tarde, algumas empresas adotam isso também, outras retornam à tarde. Eu vi muitas pessoas da mídia falando, elogiando o Renato, porque o Renato foi a Ijuí, no interior do estado, num final de semana de carnaval, foi com o time reserva do Grêmio para disputar a partida contra o São Luís. Na segunda-feira, tinha muita gente batendo palma, elogiando o Renato, falando que o Renato sim está mudado, que o profissional Renato está melhor. Na quarta-feira, souberam da folga. Na quinta-feira, estavam massacrando o Renato com... Agora nós entendemos, Renato trocou uma folga que ele... Então ele foi trabalhar em Juí, trouxe a folga para quarta, porque não sei o que. Primeiro lugar, não compete a ninguém fazer esse tipo de análise. Se o Renato tinha ou não tinha uma folga, se mudou ou não mudou uma folga, os combinados entre o Renato e os seus superiores. A gente está cansado de ver, porque isso é normal, é absolutamente normal. O jogador joga, no outro dia ele ganha folga. E ninguém vai atrás de ninguém falar, como assim, por que folgou? Ele jogou ontem, está cansado, ok. Trabalha sentado, faz um treino regenerativo logo em seguida, que a grande maioria deles fazem, obviamente, mas enfim, vocês entenderam. Por que eles estão ganhando folga? Ninguém questiona isso. Mas se o Renato ganhou uma folga, seja lá por qual motivo foi a folga do Renato, eles têm um motivo deles, eles estão dentro do processo, sabem, ninguém questiona. Jogador que... Porque isso é normal, não é uma coisa questionável. O cara jogou, cansou, no outro dia ganha folga. Não é questionável. Enquanto esses jogadores que jogaram, enfim, enquanto o grupo ganhou aquela folga que é merecidíssima, talvez o Renato estivesse lá trabalhando e ninguém foi lá aplaudir o Renato. Parabéns, Renato. Os jogadores estão de folga hoje, mas o senhor está aqui trabalhando. Os jogadores jogaram, ganharam folga e o Renato está aqui fazendo a sua obrigação. Né? A obrigação do Renato tá aqui, já que ele não jogou. Então tem certas coisas, tem certos assuntos, na minha opinião, que é o seguinte, ó, é só pra minar o grupo. É minar, é achar problemas onde não existe o problema, única e exclusivamente pra minar o ambiente. Assuntos externos entrarem no ambiente do Grêmio e minar. Então, gremista, fazendo esse tipo de coisa, trazendo esse tipo de crítica, ou esse tipo de discussão com viés de crítica, é única e exclusivamente para minar o grupo. É para desqualificar o trabalho, é para achar problema onde não tem problema. Ah, o Grêmio tá ganhando, que legal, o grupo tá todo unido, e o Renato tá de folga na beira da praia. Cara, é o direito do trabalhador. Qual trabalhador não quer ter uma folguinha no carnaval? Qual trabalhador não gosta de dar uma esticadinha num feriado? Se ele tem o direito, se ele tem o estofo, se ele merece aquela folga, que a folga tem que ser dada. É simples assim. Para uns, a folga é merecimento. Para outros, a folga é antiprofissionalismo. Tem que tomar cuidado.
Muito cuidado. E a torcida do Grêmio tem uma coisa que tá me preocupando demais. A gente viveu e vive anos e anos com uma polarização no Brasil. Tudo no Brasil, tudo é motivo para polarização. É 880 sempre. Nos últimos anos no Brasil é isso. Qualquer assunto. E trazendo para a bolha do futebol, do Grêmio é a mesma coisa, e principalmente em relação ao Renato, tá? É 880. Ou se tu tá falando, tá minimamente tentando ser ponderado no assunto, vai ter alguém que vai te jogar para um extremo. Defende o Renato. Defensor. Passando pano. Grande defensor do Renato, esse cara. Se um outro cara faz uma crítica, e aqui eu tô falando, é uma crítica coerente, não interessa qual profissional, se é torcedor, mas enfim, ele está sendo coerente dentro daquilo que ele vem falando. Se é coerente, cara, pegam esse cara e jogam pro outro extremo. Ah, olha aí. Esse cara aí tá aqui, é anti-Renato. Esse cara aqui, ele é contra o Renato. Ele quer que o Renato vá embora. E isso eu tô dizendo o seguinte, coerência. Eu não tô falando de torcedor que há um mês atrás falava uma coisa, nesse mês ela tá falando outra, tá só por bater mesmo. E críticas coerentes e com fundamento. Então, se tu defende o profissional, tu tá num lado. Se tu criticou o profissional, tu tá do outro lado. E isso é uma coisa que, na minha opinião, tu tem que parar. Tá? Eu acho que todo gremista tem direito a ter voz. Todo gremista tem direito a criticar algo no Grêmio. Mas é aquilo, algo a ser criticável. Ah, não gostei da escalação do jogador. Vou dar um exemplo. Jogador PP. Não gostei. Não gosto da escalação dele. Prefiro o Vila. Cara, é uma crítica ok. É uma crítica. É uma opinião tua. Tudo certo. É uma preferência tua. Agora, tu pegar um assunto extremamente particular de um profissional, que é um momento de descanso daquele profissional, uma folga daquele profissional, um período em que o profissional tirou para descansar. No caso do Renato foi domingo, segunda, terça e quarta. 4 diazinhos. Normal. Ótimo. Todo trabalhador quer tirar diazinhos de folga. Todo mundo tem o seu direito de tirar as folgas. Todo mundo. Quantos jogadores estavam de férias? O Renato talvez estivesse trabalhando. Ninguém foi atrás para saber o que o Renato estava fazendo. E é isso que me preocupa. Porque na hora que ele tira um dia a mais, é lenha. Na hora que ele goleia, 2 dias depois, não se toca mais no assunto. Ah, o Renato na coletiva pediu para falar sobre o assunto. É óbvio que ele pediu para falar sobre o assunto. Porque tava todo mundo escondido depois. Primeiro foi lenha e depois... quietinhos. Não. Vocês me deram lenha todos esses dias e agora vão me ouvir, porque eu tenho o direito de dar a resposta. E foi só isso que o Renato fez. Ficaram emburrados. O Renato tem youtuber aí, que a gente conhece muito bem, que veste a roupa vermelha, descendo a lenha. Estão no direito deles, torcem pro rival e querem minar o Grêmio. Isso é normal, mas o que não pode é gremista embarcar nessa historinha aí. Isso que não pode, tá? Esse é meu desabafo. Acho que é melhor as pessoas cuidar do lado esportivo do Grêmio. Time em campo, tá rendendo, não tá rendendo. Enfim, todo o direito do mundo de fazer críticas em relação ao trabalho do Renato. 100%. Todo mundo tem o direito. Agora, sobre o que acontece na vida profissional do Renato, na vida particular do Renato, isso é um problema dele e com a chefia dele. Ah, mas se o Grêmio perder o jogo, se o Renato tirar uma folga e perder um jogo, não vai ser um dia de treino que vai fazer o Grêmio perder uma partida, sinceramente. O Grêmio vem treinando há muito tempo. E as coisas no Grêmio estão evoluindo por cima. Então, esqueçam, tiram isso da cabeça de vocês. Não é porque um jogador folgou, um jogador foi dispensado num dia, seja qual foi o motivo. Se ele foi dispensado num dia, não é porque ele foi dispensado em um dia que na partida seguinte ele virou o pior jogador do mundo. É só isso, é o meu desabafo. Reflitam. Galera, se inscreva no canal, deixa seu like, ative as notificações, seus comentários são muito bem-vindos. Abraço, até a próxima.